Bom dia, pessoal. Meu nome é Felipe, eu sou professor de Química de vocês e nesse ano de 2021 eu vou estar acompanhando vocês na disciplina, né? Vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder e nesse primeiro momento de aulas remotas, a ideia que eu vou passar para vocês é o seguinte: pegar e trabalhar com o conteúdo a respeito do que vocês sabem, não de química, mas de ciências de uma forma em geral, matemática básica, né? E algumas coisas mais teóricas, tá? Tudo que a gente for precisar, que a gente for conversar, eu vou mandar para vocês as informações lá no Google Sala de Aula, tá? Lá na aba de Química minha. E aí eu vou colocar lá lista de exercícios, eu vou colocar vídeos de apoio, tudo que eu achar importante, nós vamos nos comunicar por lá, tá? Além disso, existe também o meu número, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, que vocês também podem entrar em comunicação comigo, né, mandar mensagens para mim, que eu respondo vocês tranquilamente, tá? Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com o que é ciência, entender o que é ciência, para que serve ciência, né? E quais são os tipos de ciência, porque existem vários tipos de ciência diferentes. Então, nós vamos utilizar dois materiais inicialmente, que é o material impresso, esse livro aqui, ó, O que é Ciências Afinal, que é Ciência Afinal, sem um S, do professor. Ah, não, não, não. Esse aqui é A Ciência Masculina, é sim, senhora, do professor Ático Chassot. E o que vocês vão usar, o que nós vamos usar do livro, eu já selecionei e vou colocar o link tanto aqui na descrição do vídeo, quanto lá no Google Sala de Aula, tá? E agora sim, eu também selecionei o livro o, o que é ciência afinal. Vou mostrar aí para vocês, só um minutinho. Então, aqui, ó, nós vamos utilizar este livro também. Não é todo o livro, é só algumas partes do livro, né? O que é Ciências Afinal, do professor F. Chalmers, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha sobre ele, a gente vai entender o que é ciência, né? Para que serve ciência, quais são os tipos de ciência. Nós vamos entender quais são as formas de interpretar a ciência, né? E para que serve isso tudo no final, né? Para começar, eu desenvolvi essa lista aqui de diagnóstico, para a gente começar a conversar sobre ciência, e esse aqui são os dois livros, os links dos dois livros que vocês vão trabalhar, né? Então, esse aqui é o que é Ciências Afinal, e esse aqui é um material resumido do A Ciência Masculina é Sim Senhora, do Chassot, tá? Lembrando que vocês não precisam ler todo o livro, são algumas partes que a gente vai selecionar, que a gente vai trabalhar com ele, tá? E eu vou começar explicando para vocês algumas coisinhas da lista de exercícios e conforme a gente for falando sobre esses exercícios, eu vou explicando para vocês e vocês vão desenvolvendo algumas respostas. Primeira coisa é o seguinte, na lista de exercícios eu dividi a lista em duas partes, ou seja, em dois blocos. Um bloco que vai ser utilizando o tema dos livros, né, do material literário que eu passei para vocês, e um que é sempre uma revisão de um tópico de matemática, porque química utiliza muito matemática, né? Regra de três, proporção, continha de adição, subtração, a gente utiliza muito, né? E como eu vou precisar disso, eu coloquei nesse bloco 2 algumas percepções que vocês vão precisar ter sobre o material, tá? Então vamos começar primeiro pelo bloco 1, né? Vamos começar a entender primeiro o que é ciência, né? Então,
vamos pegar só o que eu estou perguntando e a gente vai descrevendo sobre isso, tá? Assim, nos tempos modernos, a ciência é altamente considerada. Aí eu perguntei para vocês se essa frase faz sentido, né, para vocês. A ciência atualmente ela é muito considerada? Então, ela é muito exigida, né? Você exige muito da ciência e quando a ciência ela se desenvolve, né, tem-se um medo, uma restrição sobre ela. O que é tão interessante? Né? Então, vamos pegar o nosso cenário atual. O nosso cenário atual é um cenário de pandemia, é um cenário de doenças, é um cenário que a busca por uma vacina, por um remédio, é, como é que eu posso dizer? É muito necessário, né? Só que quando a gente tem um desenvolvimento de um remédio, um desenvolvimento de um fármaco, a gente não tem uma coisa de um dia para o outro, né? Não é sentar em um laboratório e você já tem as respostas. É uma coisa que você vai aos pouquinhos desenvolvendo, né? E ela é considerada hoje, a ciência é considerada hoje, pelos meios errados. Então, não é sempre que vocês vão ver que um químico, que um biólogo, que um físico, ele é respeitado pelo aquilo que ele sabe. Né? Vocês vão perceber que, na maioria das vezes, nós temos pessoas que não são da área de ciências, que pegam alguns fatos aleatórios e colocam eles na mesma estrutura. O que significa isso? Ah, eu tomei um remédio para dor de cabeça e esse remédio para dor de cabeça. Não, eu tomei um remédio para dor de cabeça e tive diarreia. Aí a pessoa junta essas duas contas, né? Essas duas falas e fala assim: o remédio para dor de cabeça me deu diarreia. Então significa que o remédio ele causa isso. Não. Causalidade não tem nenhuma relação com correlação. Né? Não tem nenhum dado que explique isso. Né? Então, a causalidade ela não é um fruto de uma correlação, eles não estão unidos entre si. Tá? Então, esses termos né, de que a ciência ela é considerada, ela está sendo considerada pelos termos errados. Tá? Mas é claro que vocês depois vão dar uma lidinha lá nos primeiros parágrafos do livro, né, do que é a ciência final, para vocês explicarem melhor para mim esse número 1. E ali ele está falando assim, como o texto explica o termo ciência. Então, o que é ciência? Eu vou colocar o ponto de vista de um professor de química, mas depois vocês vão ler para mim lá no texto. Tá? O que é o termo ciência? O termo ciência é todo tipo de conhecimento que é preparado através de uma coisa chamada método científico, tá? Que é o método de observação e é o método de análise. Você vai analisar algumas situações que acontecem no seu cotidiano, que a gente chama de situações problema, tá? E aí que tá. Não tem só as ciências da natureza, visto que não tem fatos que acontecem só da natureza. Existem outras ciências. Nós temos as ciências humanas, nós temos as ciências sociais, né, que são ciências que são elaboradas. Beleza. Então, existem todas essas ciências. Ah, depois vocês vão me explicar, né? Vocês vão ler novamente o material, o que é ciência final, e lá tem bonitinho me explicando. A gente vai utilizar o que é ciência final, nós vamos utilizar o primeiro capítulo, né? Não mais do que isso, tá? A questão número 3 e a questão número 4, que é o método científico e o teste duplo cego, são informações que não estão nos dois materiais que eu mandei para vocês. Então, vocês vão fazer uma pesquisa para mim, não é de 300 folhas, são pequenos trechos do que vocês entenderam do que é o teste, o que é o método científico, tá? E do que é o teste duplo cego, porque é bem interessante, porque o teste duplo cego é o que é utilizado nos
nas preparações de fármacos, né, de remédios, de uma forma geral, vacinas, soros, né, que é o teste duplo cego. Depois vão pesquisar para mim, vão falar para mim o que é o teste. Sobre positivismo lógico, tem lá no materialzinho do livro, vocês vão me falar o que é o positivismo lógico, para que serve o positivismo lógico, né? Quais são as necessidades da gente entender o positivismo lógico, tá? Ah, e aí vem o número 6, que é como começa o pensamento científico, né? Então, eu vou pegar as minhas percepções do que é pensamento científico, mas vocês também vão fazer a leitura do material. Então, percebam que todo momento eu estou falando as minhas percepções como professor de química, mas eu estou mostrando para vocês que é necessário vocês fazerem a leitura do material. Porque é o seguinte, vocês interpretarem ciência, vocês entenderem para que serve ciência, é necessário duas informações. Vocês precisam da informação de um professor, né, de um administrador do conteúdo que vai só administrar a forma que você interpreta, mas é necessário também que você entenda que é necessário você fazer uma leitura, né? Então, entender o que é ciência, entender as formas de você compreender a ciência de uma forma geral, é necessário que você saiba fazer uma leitura, né? Onde fazer leituras. Então, nesse ano de 2021, a gente vai colocar muita leitura. Eu vou colocar muita leitura científica para vocês, tá? E são leituras fáceis de você encontrar, mas que você precisa de um pouquinho de tempo para você sentar e ler, fazer uma leitura bem feita, né, para você poder fazer algumas interpretações, tá? O que é o pensamento científico? Como que eu começo o pensamento científico? O pensamento científico ele vai começar, ele vai se iniciar naquele momento, né, onde eu comecei a ter uma dúvida sobre alguma coisa, né? Aonde eu comecei a ter uma necessidade de tentar explicar por fatos racionais alguma situação da natureza, algum fato, né? Então, a ciência ela vai se iniciar lá atrás, na época dos gregos, justamente neste ponto, naquele ponto onde eu tive uma dúvida, uma necessidade de explicação para, a, para algum fato de uma forma geral, tá? Novamente, eu resumi o pensamento científico, mas lá no material vocês vão ter que fazer uma leitura um pouquinho melhor para vocês poderem entenderem melhor isso. Essa número 7 aqui, né, tem um gráfico lá no livro do professor Chalmers, né, o que é ciência final, que vocês vão ler o parágrafo que está indicando este gráfico aqui, e eu quero que vocês expliquem esse gráfico aqui, né? Os fatos adquiridos, indução, criação de leis, né? Dedução e a previsão e as explicações. Isso é o que se baseia a química, a ciência de uma forma geral, a ciência da natureza de uma forma geral. Fatos adquiridos formulam leis e essas leis elas formulam previsões e explicações, né? Então, aqui nas aulas de química comigo, vocês vão ter esses 3 pontos. Nós vamos pegar alguns fatos adquiridos que vocês têm da observação de vocês. Afinal, vocês fazem ciência praticamente todos os dias. No lavar um prato, no cozinhar um alimento. Inclusive, eu gosto muito de ir para a cozinha, de criar experimentos na cozinha. A gente vai fazer alguns experimentos na cozinha, tá? Então, vocês têm ciência adquirida com a vivência de vocês. Essa ciência que vocês têm, ela vai criar algumas leis, algumas teorias, né? Vocês vão teorizar alguma coisa a respeito sobre isso que vocês já vivenciaram, e essas leis e essas teorias que vocês criaram, elas induzem, né? Os fatos adquiridos, eles induzem a criação de leis. E essas leis e teorias, elas vão deduzir, né, elas vão indicar, elas vão concluir algumas explicações, né? Então, por que que ocorre a chuva? Por que que a roupa seca no varal? Por que que o bolo assa? Como que ocorre uma reação
eu pegando um comprimido efervescente e jogando na água, isso são fatos adquiridos, vão gerar algumas leis, e essas leis e teorias vão ter algumas explicações, né? Me explique por que que isso está acontecendo. Por que que o prego ferrugem, né? Qual que é a lei, qual é a teoria que faz você me explicar por que que o prego enferruja? Seu pai, sua mãe, sua avó já deve ter explicado para você por que que isso ocorre, né? Como que isso ocorre. Mas vamos tentar pegar todos esses fatos adquiridos e colocar ele em termos científicos. A ideia aqui, né, nesse começo de química, é que vocês consigam interpretar e que vocês consigam ter um raciocínio mais científico. Logo, já tem a questão número 8, né, que está assim, ó, diferencia o raciocínio lógico do dedutivo, né? O dedutivo é aquele que você vai deduzindo, né? Conforme você vai observando a situação, você vai deduzindo aquelas informações. O lógico é aquele que você precisa colocar ele com teorias, com leis, com ponderações, né? Lógico, eu fiz um resumo muito por cima e eu quero que vocês façam a leitura do livro, né, do materialzinho lá do primeiro capítulo, para que vocês consigam me responder melhor, né? Não quero que vocês copiem o que eu estou falando aqui no vídeo. Eu quero que vocês abram o material, façam uma leitura do primeiro capítulo, lê de novo para você tentar responder isso aqui. Beleza. Na questão número 9, a gente já começa a utilizar o texto A Ciência Masculina é Sim, Senhora, do professor Chassot. E tá assim, ó. No texto 2, explica por que quase todas as produções intelectuais são masculinas, né? Então, a gente vai falar sobre aquela questão do porquê que a ciência é masculina, né? Por que que a ciência parece que ela é masculina, sendo que o fazer ciência, o ser científico, começou com as mulheres, né? Mas por que que fica tão aparente que se eu fechar o olho e falar para vocês cientista, você vai pensar num homem de jaleco branco? Na maioria das vezes ele vai ser branco também, né? E por que que isso ocorre? Por que que o fazer ciência passa essa informação para a gente, passa essa informação de que é um homem branco que faz ciência, né? Se vocês forem pesquisar o nome desse ser, a gente chama ele de sujeito universal, que é o sujeito que, se você fechar o olho, você vai colocar ele como um exemplo, né? E lá no texto está explicando, né? Está passando algumas informações do porquê as produções intelectuais, as produções acadêmicas, elas são colocadas mais para o campo masculino do que para o campo feminino, né? E aí tem toda aquela questão de machismo, tem toda aquela questão social, né, de que a mulher não fazia ciência, ela só servia para cuidar de casa, para cuidar da família, né, para estruturar para que o homem faça isso, né? Ah, mas isso, novamente, é uma leitura, né? No primeiro ponto aqui, eu só quero que vocês façam essa leitura e aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai elaborando algumas teorias, né? Algumas explicações. E explique com suas palavras a crítica aprontada no trecho. Igualdade ainda com desigualdades. Então, nós temos algumas desigualdades que ocorrem até hoje no método científico e onde é valorizado mais a posição masculina do que a posição feminina. Isso aí é um estudo, eu vou colocar o estudo também linkado no texto, onde mostra que na pandemia as mulheres elas tiveram uma carga de trabalho quadruplicada, né? Porque agora elas estão em casa e elas ainda continuam fazendo ciência, né? As mulheres cientistas, elas continuam fazendo ciência, mas elas agora têm casa, filhos, os afazeres de casa, os afazeres domésticos. Então, elas tiveram todas as suas cargas duplicadas, quadruplicadas, né? Parece que em todo o tempo parece que é uma dificuldade para elas fazerem ciência. Então, vocês vão dar uma lida nesse trecho lá,
onde tem o igualdade com desigualdades, né? E no bloco 2 é um bloco sobre matemática, tá? Então, aqui nós temos na pergunta 1, que é para vocês efetuarem as somas e subtrações. Na pergunta 4, nós temos as multiplicações. Na pergunta 5, as divisões. Né? E na pergunta 2, 3, é mais para vocês fazerem aquele processo de interpretação matemática básica, tá? Ah, sobre a primeira aula, eu quero que então vocês façam a leitura desse material que eu mandei para vocês. Eu quero que vocês respondam este texto, este bloco 2, né? Respondam as questões assim, tentando não copiar, mas fazendo a leitura e tentando colocar o que você conseguiu interpretar sobre isso, tá? E eu quero que vocês coloquem essas informações o mais claro possível lá no nosso materialzinho, porque a gente vai trabalhar na quarta-feira a resolução dessas respostas, o que vocês conseguiram absorver desse material, né, para que a gente possa começar a desenvolver o nosso campo científico, tá bom? Então, um forte abraço para vocês. Qualquer coisa me chamem pelo Telegram, que eu vou colocar o número aqui embaixo. Pode me chamar pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula. Tá? Um forte abraço para vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau.